O Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS, já avisou que pode abrir a boca e contar detalhes sobre a farra do INSS. Apuração de Andresa Matais, que está aqui comigo no estúdio para comentar esse assunto. Andresa, muito boa tarde. Tá aí, hein? Vamos ter mais um Mauro Cid agora para delatar essa história da farra do INSS? Oi, Neila. Oi, todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, né? Vamos ver agora se o Ministério Público vai aceitar essa proposta de delação do careca do INSS. Por enquanto, pelo que eu apurei, Neila, está sendo colocado no papel uma proposta, eles estão avaliando ali o careca do INSS com advogados. Ele pediu, inclusive, para um advogado que estava viajando voltar da viagem para poder discutir com essa proposta, né, essa ideia dele de fazer uma delação premiada. E tudo isso porque o filho dele foi preso em dezembro do ano passado, não tem nem sinal de sair ali da prisão, e a CPMI do INSS já mirou na mulher do careca do INSS. Então, geralmente, quando atinge a família, quando as pessoas resolvem fazer delação premiada para tentar, pelo menos, livrar uma parte da família de condenações. Então, um dos pontos que ele está avaliando contar é, afinal, esclarecer quais são os seus negócios com um dos filhos do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que está sendo investigado também ali pela Polícia Federal, um eventual negócios entre eles, que inclusive gerou uma mesada. Esse pessoal gosta de mesada, né, Neila? De acho que R$300 mil por mês, mais um pagamento, que foi uma luva ali de R$30 milhões para o filho do presidente Lula. O filho do presidente Lula está morando em Madrid, lá na Espanha, trabalhando como consultor, mas agora a gente já viu o consultor de quem que ele estava trabalhando. Recentemente, o presidente Lula deu uma entrevista, porque o filho nunca falou no assunto, dizendo, né, que se o filho deve alguma coisa, vai ter que pagar. Diz que cobrou explicações do filho com relação ao assunto, mas também não contou o que foi que o filho explicou para ele, né? O fato é, o presidente Lula fala isso, mas na prática a sua base de apoio no Congresso atua para derrubar qualquer tipo de requerimento para investigar o filho do presidente. Então, fala-se muito de um lado, mas, na verdade, do outro lado, coloca um freio ali para que o filho do presidente não seja investigado. É claro que o careca do INSS não tem só informações sobre o filho do presidente, tem muita gente ali no Congresso que também colocou a mão nesse esquema do INSS. Um deles é o deputado Weverton do Maranhão, que é vice-líder do governo Lula. Então, o governo está bastante preocupado com esse fato. E o careca do INSS, se resolver falar, realmente vai ser uma delação bastante bombástica, porque teve muita corrupção nesse esquema aí que desviou aí bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS, Neila. O seriado de Brasília, né, a novela em Brasília, ela passa muito rápido, né? Tanta história que aconteceu do ano passado para cá, que para você que está nos assistindo, o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, era aquela peça central, o lobista central, era o Sol. Se a gente for comparar aí ao sistema solar, era o Sol, nessa questão aí da farra do INSS, era quem ligava as peças, né, as pessoas que estavam dentro do próprio INSS, dentro do governo, e também as empresas que fraudavam as pensões e as aposentadorias, a famosa farra do INSS, que tirava dinheiro de forma ilegal dos aposentados e pensionistas, e depois foi descobrir também que caiu também nos consignados, ou seja, ele é a peça-chave para se descobrir quem mais está no meio dessa farra do INSS. E quando a gente fala quem mais, né, Andresa, são pessoas importantes, inclusive da República e de dentro do governo. Muitos já caíram, muitos já foram afastados, mas com certeza ainda tem muito nome envolvido nesse assunto. Sozinho ele não fez esse estrago todo, né? Com certeza, você lembrou bem, né? Inclusive dentro do INSS, né? Caiu toda a cúpula do INSS, né? Que estava nomeada por este governo, e o ministro Carlos Lupe, que era o ministro da Previdência, que também operou ali uma parte desse esquema. Isso está sendo investigado, mas tem muita tentativa de abafar isso. O governo sempre diz, esse esquema começou lá no governo Bolsonaro, isso é um fato, mas ele explodiu no governo Lula, no sentido de que o volume de descontos ilegais nos proventos ali dos aposentados e pensionistas foi muito maior nesse governo do que no governo passado, né? Tem o mérito, claro, de ter sido investigado, esse esquema ter sido desbaratado, mas não dá para ninguém
dizer que não estava participando também, se lambuzando disso tudo, Neila. Você falou muito bem, né? Quem sabe contar essa história, um começo, meio e fim, é o Careca do INSS, é um personagem novo, né? Geralmente em Brasília, nesses esquemas de corrupção, os personagens se repetem, né? É sempre o mesmo cara que lava o dinheiro, é sempre o mesmo lobista, a gente vai reencontrando essas pessoas ao longo da vida. Mas no caso do Careca do INSS, ele é um personagem novo, que até ontem não tinha nada, né? Ele foi enriquecendo ali na política, começou a história dele com a política, Neila, porque ele trabalhava num hangar, né, de jatinhos privados em Brasília. Ele deve ter uma boa ali, né, lábia, conseguiu se aproximar de muita gente e aí fizeram esse esquema aí do famoso desconto, né, que os sindicatos faziam nos salários ali dos aposentados e nas pensões, né, dos aposentados, e as pessoas nem sabiam que estavam tendo isso descontado. E aí foram bilhões e bilhões de reais. A CPI do INSS foi criada para não fazer nada, né? Não tá investigando nada, virou um palanque político. Muita gente ali conseguiu crescer nas pesquisas nos seus estados, porque muita gente ali vai ser candidato ao governo ou ao Senado, mas investigação mesmo que é bom, nada, né?